Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora no curso sobre o Sistema Institucional da União Europeia e as principais inovações do Tratado de Lisboa. Meu nome é Melina e eu vou apresentar esse mini curso junto ao Amon, que era o antigo diretor tanto da linha da União Europeia, quanto era o antigo diretor-geral do GEDAI. E a gente vai falar um pouco sobre como funciona o Sistema Institucional da União Europeia. Vai ser um mini curso rápido, mais ou menos 1 hora. O minicurso se chama Sistema Institucional, Principais Inovações do Tratado de Lisboa. Entender, em primeiro lugar, quais são as instituições da União Europeia, tudo isso, como funciona a União Europeia, a gente tem que entender primeiramente o que é a União Europeia. Em primeiro lugar, a União Europeia não é um país, não é um Estado soberano, e tampouco é uma associação, uma organização internacional como todas as outras que a gente conhece, como a ONU, como o Mercosul. Porque o que dá essa singularidade para a União Europeia é exatamente o fato de que ela é uma união política e econômica que possui personalidade jurídica própria e, além disso, os estados que a compõem de parte da sua soberania em favor da soberania supranacional. Por isso que, durante muito tempo, quando os estudos relativos à União Europeia eram chamados de direito comunitário, porque era baseado nas comunidades europeias. Só que hoje, essa nomenclatura já é um pouco abolida, porque hoje em dia já não se tem as comunidades europeias, né? As comunidades europeias se fundiram para formar o que hoje a gente tem como União Europeia. Então, lembrar que a União Europeia não é uma organização internacional como a ONU, como o Mercosul, como a Unasul, como o NAFTA, tampouco é um Estado só, mas a união de Estados que abriram parte um pouco dessa soberania. Então, é repensar todo aquele conceito que se tinha de monismo, de soberania, não tão submetidos a só essa soberania única deles, né? Eles têm essa soberania, mas também têm uma ideia de soberania supranacional, porque eles abrem espaço para que certas medidas adotadas pela União Europeia entrem nos seus estados automaticamente. E lembrar que não são todos os estados da Europa que compõem a União Europeia, são 27 países, não mais 28, porque o Reino Unido saiu, e 24 línguas oficiais. Todos os documentos da União Europeia são publicados nessas 24 línguas oficiais, e para entrar na União Europeia, vocês veem aí, lista tem Bósnia, Herzegovina, Macedônia, Albânia, a Turquia, que gera muito artigo científico aí, a Islândia também, que não está nessa lista. E para entrar na União Europeia é necessário cumprir uma série de requisitos. E além de cumprir essa série de requisitos, os estados que entram passam por um processo. Primeiro tem que ser oferecido a eles a possibilidade de entrar e vir a ser membro da União Europeia. Depois ele vai receber o status de país candidato, ou seja, ele ainda não é Estado-membro, e se iniciam as negociações de adesão. Nessas negociações produzido um tratado de adesão que deve ser aceito primeiro pelo Parlamento, aí se aceitar, depois ele vai ser votado no Conselho da União Europeia por unanimidade. Apenas aceitando por unanimidade é que esse tratado é ratificado e aí o Estado passa a ser membro da União Europeia. A gente teve o último Estado-membro a entrar na União Europeia foi a Croácia. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a União Europeia não foi uma ideia que eu posso dizer, não surgiu de um movimento popular, não surgiu de um movimento revolucionário ou de reivindicação popular. Surgiu de um movimento elitista em reação à crise que se instalou na União Europeia pós Segunda Guerra Mundial. A gente estuda na escola mesmo que a Europa ela foi devastada pela Segunda Guerra Mundial, porque afinal foi ali que se deram a maior parte dos conflitos. Então, a Europa precisava de um plano para se recuperar e, ao mesmo tempo, que não se a tornasse tão dependente dos Estados Unidos. E aí o plano foi se reunir. Então, surgiram uma série de tratados para que possibilitasse o que hoje é a União Europeia. Em 1950, a gente tem a aprovação da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, fundando-se o Conselho da Europa. O Conselho da Europa, só lembrar, não é o Conselho da União Europeia. Eu vou explicar isso depois um pouco quando a gente estiver falando das instituições,
mas isso vai tratar mais da unificação dos direitos humanos da Europa. Essa convenção, lembrando, não é, apesar dela mostrar a unificação na Europa, ela não é parte da União Europeia. Ela agrega até outros estados que não são estados-membros da União Europeia. Em 1950 também a gente tem o Plano Schuman, que, se não me engano, foi um diplomata francês, propôs esse plano de reunir os países europeus para se recuperar de tudo que foi produzido na Segunda Guerra Mundial e que essa reunião fosse em matéria comercial. E foi o Plano Schuman que deu início à elaboração do Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que no início contava com 6 países. Já em 1958, pelo Tratado de Roma, a gente tem, finalmente, a fundação da Comunidade Europeia Econômica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atômica, que vai proporcionar uma união ainda maior no seio da Europa. Que depois essa Comunidade Econômica Europeia vai, se não me engano, até 2002 e vai passar a integrar realmente o que hoje a gente tem pela União Europeia. Só que o maior nível de integração se deu com o Ato Único Europeu, porque deu origem ao mercado único, abolindo qualquer tipo de limitação alfandegária, possibilitando a liberdade de circulação de produtos dentro daquele território abrangido pelos estados que já eram membros da Comunidade Econômica Europeia. E, por fim, a gente tem o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é que realmente vai dar origem ao que hoje a gente tem como União Europeia. Quando a gente fala sobre a União Europeia, ela surgiu realmente com o Tratado de Maastricht, que vai adotar os 3 pilares, depois o Amon vai falar melhor sobre isso. E pilares está a Comunidade Econômica Europeia, ou seja, permitir toda essa livre circulação, mas também vai ter a questão da política externa única. Isso aí o Amon vai explicar melhor para vocês. Objetivos e valores da União Europeia. Esses objetivos e valores da União Europeia, eles basicamente aqueles primeiros artigos que a gente tem na nossa Constituição, que é que vai guiar a União Europeia. E, além disso, vai influenciar na sua política externa, na sua política social, na sua possibilidade ou não de convidar outros estados a serem membros. Então, no artigo 2º do Tratado da União Europeia, nós temos os valores da União. E quais seriam esses valores? Respeito à dignidade humana, a liberdade, a liberdade de circulação de pessoas, a liberdade de mercado, a liberdade de iniciativa, a democracia, a igualdade. E eu gosto de reforçar, isso é inclusive tanto os direitos humanos como os direitos das minorias, que a União Europeia tem um plano de igualdade entre os gêneros muito forte. Se vocês se interessarem pelo tema, eu sugiro pesquisar, porque a atuação da União Europeia nesse campo é muito rica, para proporcionar a igualdade entre os gêneros, enfim, em geral. Estado de Direito, pois predomina, claro, a democracia dentro da União Europeia, tanto que diz que você pode estar abalado devido à união da Hungria com a Polônia, que começam até a ter uma onda ultranacionalista mais forte ainda. Não sei se vocês viram, mas está no nosso podcast, por isso que eu digo, escutem o nosso episódio, que o presidente da Hungria, ele agora foi autorizado pelo parlamento a governar somente por decretos, devido ao coronavírus, sendo que a Hungria não atingiu casos, por exemplo, que foram atingidos com certeza na Itália ou na Espanha. Foi um número de casos bem reduzido, assim, quando essa medida entrou em vigor, a Hungria não contava com 500 casos, tinha 16 mortes. E aí, mesmo assim, o parlamento autorizou o presidente a governar por decretos, e fora isso, eles têm uma corte constitucional, que seria mais ou menos o nosso STF, composto por 11 ministros, só que todos eles foram escolhidos por esse presidente. Então, isso já gera um pouco de instabilidade de segurança jurídica, sendo que isso é um valor muito importante para a União Europeia, e a União Europeia já chamou a atenção da Hungria e também da Polônia devido a isso. No artigo 3º do Tratado da União Europeia, a gente tem os objetivos da União: promover a paz, promover um espaço de segurança, justiça, livre circulação, mercado interno, ou seja, abolir qualquer barreira alfandegária, a estabilidade dos preços, combate à exclusão e à discriminação, o que fica muito a desejar se a gente pensar nas ondas migratórias para a União Europeia, e a União Econômica e Monetária.
E Estados-membros, caso violem qualquer desses objetivos, qualquer desses princípios, valores, eles estão sujeitos a sanções. Ou seja, percebe-se que há uma abertura da soberania desses estados a ponto de eles poderem ser julgados em uma corte pertencente à União Europeia. Os fundamentais da União Europeia. Ela é vinculativa para todas as atividades da União Europeia, então, sim, caso o Estado-membro, caso uma corporação venha a violar qualquer desses princípios que regem essa carta, o cidadão, a instituição pode ir reclamar nos tribunais europeus, no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Tribunal Geral, que compõe por si só o Tribunal da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia. E esses 54 artigos da Carta estão divididos em 6 títulos: Justiça, Paz, Dignidade, Solidariedade, Direitos dos Cidadãos e Igualdade. Sugiro também ler acerca da Carta dos Direitos Fundamentais, porque esses direitos eles foram construídos principalmente a partir, inicialmente, da jurisprudência do Tribunal de Justiça, até que se estabelecesse essa carta. E as instituições da União Europeia. Essas são o que a gente realmente chama de instituições. Existem outros órgãos que compõem a União Europeia, mas eles não são chamados de instituições. Instituições têm personalidade jurídica própria, então elas podem celebrar acordos internacionais pela União Europeia. E a gente vai falar agora um pouco mais sobre como funcionam as instituições, como é dividida a atribuição de poderes. Essa ideia que a gente tem dos 3 poderes, da tripartição de poderes, é um pouco mais flexível quando a gente pensa na questão da União Europeia. E a União Europeia tem essa estrutura institucional, ou seja, as decisões são elaboradas com base nos interesses gerais. Geralmente as competências são muito restritas ao que está escrito nos tratados. Geralmente não, sempre. É por isso que se questiona muito a questão de ampliar esse rol de competências, de legislação, porque acaba deixando muito concreto, muito pétreo o que cada instituição pode realizar. Mas vamos lá. O Parlamento Europeu está descrito no artigo 14 do Tratado da União Europeia. Ele é o órgão de representação do povo. Então, quando a gente vê eleições da União Europeia, geralmente é provável que aquilo esteja falando as eleições para o Parlamento Europeu. São os eurodeputados eleitos por voto secreto e direto. Ele é o órgão que seria representante, se a gente pensar assim na nossa mentalidade do Brasil, seria o órgão que exerceria o poder legislativo, só que não sozinho, mas em conjunto com o Conselho da União Europeia e com base em propostas elaboradas na Comissão. Então você vê que essa tarefa legislativa ela é exercida principalmente pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia, mas sempre com base nessas propostas da Comissão. E ainda valendo-se de outros órgãos consultivos, que eu vou falar mais na frente. A União Europeia tem certas competências. É importante lembrar que quando se legisla alguns tipos, assim, atos normativos, a gente não fala de lei na União Europeia, eles são aplicados diretamente nos Estados-membros, nas legislações nacionais, mas alguns, como por exemplo as diretivas, precisam ser transpostos para as legislações nacionais, ou seja, elas colocam, as diretivas são realmente diretivas gerais, são como se fossem normas gerais, só que para elas conseguirem efetividade nos estados nacionais, nos estados-membros, é necessário que posteriormente esse estado vá lá e elabore uma lei regulando aquela matéria. Por exemplo, a gente teve a diretiva da responsabilidade ambiental, esqueci agora o título direto. Para que essa diretiva conseguisse efetivação nos Estados nacionais, eles precisariam adotar leis. E às vezes essas leis não estão conforme a diretiva. Isso aí acaba que particulares ou grupos mesmo dentro dos Estados nacionais podem entrar no Tribunal de Justiça e dizer: olha, essa lei, essa diretiva não foi transposta corretamente. O membro vai ter que elaborar uma lei que esteja de acordo com a diretiva da União Europeia. Além de colegislar com o Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu ele supervisiona as outras instituições da União Europeia, como a Comissão, como o Conselho Europeu,
E, como eu disse, tem competência orçamental também, junto ao Conselho, ou seja, vai elaborar o plano orçamental para o ano e decide sobre acordos internacionais e alargamentos. Como eu disse quando eu falei sobre o alargamento, o Parlamento Europeu vai ter que votar acerca do Tratado de Adesão, assim como outros acordos internacionais. Vai ter que passar por essa, digamos, vistoria do Parlamento. O órgão representante do povo é o órgão mais democrático da União Europeia. E aí, passando por ele, é que vai conseguir entrar em vigor o Conselho da União Europeia. A gente pode chamar Conselho. Guardem isso. O Conselho, quando a gente lê em documentos, onde quer que seja, se refere sempre ao Conselho da União Europeia. Está descrito no artigo 16 do Tratado da União Europeia. O Conselho é ocupado por ministros dos Estados-membros, dependendo da agenda. Como assim? Geralmente se fala na existência de 11 conselhos, porque são matérias que serão tratadas e, de acordo com aquela matéria, é chamado para participar da reunião. Então, por exemplo, vai ter uma reunião acerca de algum tema legislativo sobre o qual vão legislar acerca do meio ambiente. Aí todos os ministros do meio ambiente dos Estados-membros vão lá comparecer. Se não tiver um ministro do meio ambiente, aí pode ser um primeiro-ministro ou um secretário, algo relativo a isso que possa lidar com essa matéria. Por exemplo, questão de política exterior, ele vai ser sempre presidido pela autoridade, pela pessoa que exerce a autoridade sobre negócios estrangeiros da União Europeia. Tá aqui, o alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança. Eu sempre esqueço esse nome, gente, é muito grande. E vai ser ocupado, essa pessoa vai exercer a presidência, que agora, se não me engano, é o José Borrell, uma coisa assim, espanhol. E, enfim, vai trocando. Se for uma questão relativa se for uma questão relativa à saúde, agora no coronavírus, por exemplo, aí vai o ministro da saúde de cada Estado-membro se reunindo, ou seja, não há membro fixo, mas o ministro dos Estados-membros é relativo àquela agenda. Como eu disse, o Conselho ele é colegislador junto ao Parlamento Europeu e a partir das propostas da Comissão. A Comissão ela é enviada primeiramente ao Parlamento Europeu, ao Conselho, desculpa, e o Conselho vai decidir acerca vai elaborar a proposta, na verdade. Vai elaborar o ato normativo, a gente chama de lei, depois vai enviar para o parlamento. O parlamento vai, então, votar se concorda ou não com aquele ato normativo. Se ele concordar, ótimo, passou. Se ele não concordar, volta para o conselho. E fica nisso aí até aprovar ou simplesmente deixar para trás aquela ideia, a comissão tentar elaborar outra proposta. Então, tem que ter esse consenso entre parlamento e conselho. O Conselho ainda coordena as políticas econômicas dos Estados-membros. Então, assim, ele exerceu um grande papel durante a crise de 2008, 2009, quando a gente viu, por exemplo, Grécia quase ruindo, quase tendo que deixar a zona do euro, Portugal, Espanha entrando naquelas crises. Então, o Conselho também exerce essa tarefa. Desenvolve ainda a política externa de segurança comum, porque, como eu disse, ele pode ser presidido em relação à política externa pelo alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança. E é muito importante que essa política de segurança externa, política comum, seja muito unificada dentro da União Europeia. O coronavírus, também citado no nosso podcast, tem se questionado muito a integração da União Europeia porque algumas medidas de segurança, de política externa, foram tomadas sem um consenso que se demandava da União Europeia. Então, por exemplo, a gente teve alguns países fechando suas fronteiras, enquanto alguns outros não fecharam, depois foram fechar, até que se fechasse o espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Então, assim, é muito importante que essa união seja realizada por meio também dessas medidas. O Conselho ainda tem competência orçamental junto ao Parlamento, nacionais, também junto ao Parlamento. Ou seja, também é um órgão de representação, seria de representação do poder legislativo. Do lado seria o que a gente chamaria do poder executivo. Então, ela vai ser responsável pela execução
dos atos, dos atos concordados dentro da União Europeia, legislativos, atos executivos mesmo, tudo isso vai ser a cargo da Comissão Europeia. Como eu disse, ela também propõe as leis que serão aprovadas conjuntamente pelo Parlamento, pelo Conselho, e é composta por 27 comissários, um de cada Estado-membro escolhido, sendo o presidente escolhido pelo Parlamento Europeu. Como eu disse, o Parlamento Europeu também supervisiona a Comissão Europeia. A União Europeia nas organizações internacionais. Então, por exemplo, quando a gente vê uma SONU e a gente vê lá a União Europeia, aquela União Europeia, a pessoa que está lá com a plaquinha da União Europeia, vai ser, na verdade, a Comissão Europeia que vai estar representando, porque ela é o órgão de representação do Executivo. Como a gente tem o nosso presidente indo, ou mesmo ministros de Estado indo para para reuniões dessas organizações, esses comitês de órgãos internacionais, a Comissão Europeia que exerceria esse papel de, digamos, presidente. Só que ela compete comissários, né? Ela não é composta por uma só pessoa, que geralmente é essa pessoa que vai nessas reuniões de organizações internacionais. Ela administra e aplica, junto ao Tribunal de Justiça, o respeito à legislação europeia pelos Estados-membros. Então, assim, ela é responsável, na maioria dos casos, por iniciar ações contra certos Estados-membros no Tribunal de Justiça quando vê que alguma legislação não está sendo bem aplicada. Quando, por exemplo, um regulamento não está sendo aplicado diretamente, quando alguma diretiva não foi transposta corretamente para a legislação nacional, levar essa denúncia ao Tribunal de Justiça. Pois é, ela vai levar ela elabora aí os orçamentos, que serão aprovados pelo Parlamento e Conselho, como eu disse, o Parlamento e o Conselho vai aprovar, mas ele é elaborado mesmo pela Comissão Europeia. E controla as despesas da União Europeia, que é basicamente também o que seria feito por ministros de Estado, por exemplo, como é feito aqui no Brasil. Conselho Europeu. O Conselho Europeu, como eu disse, vocês vão se separar com vários. O Conselho Europeu não é o Conselho da União Europeia, não é o Conselho. Ele é o Conselho Europeu. Ele não é um órgão legislador, ele não é um órgão executivo, que vai, como se fosse produzir a agenda política a ser discutida, assim, num ano pela União Europeia. Ele é composto pelos 27 chefes de Estado dos Estados-membros, junto ao presidente do Conselho da União Europeia e do presidente da Comissão Europeia. Ele geralmente é um órgão que a gente tem como se fosse um sub-órgão do Conselho da União Europeia. E aí, o que ele vai fazer? Exatamente isso. Vai definir as orientações e prioridades políticas, de acordo com discussões com o presidente do Conselho, o presidente da Comissão, e vai adotar conclusões. Essas conclusões que vão realmente compor a agenda política da União Europeia, ou seja, o que precisa legislar, o que é que precisa ser mudado, o que é que a gente vai pensar sobre a nossa política externa. Esse conselho está presente no artigo 15 do Tratado da União Europeia. Aqui é basicamente como ocorre esse processo de legislação, que eu falei para vocês, processo legislativo. A Comissão Europeia vai propor, vai enviar para o Parlamento, para o Conselho, e os dois têm que adotar, têm que concordar nesse ato normativo, né? Porque, lembrando, eu vou sempre reiterar isso, a gente não chama de lei dentro da União Europeia. Tem diretiva, tem regulamento, tudo isso, mas não há o que a gente chama de lei mesmo. São decisões também, pareceres, resoluções, enfim. Mas os principais atos normativos é o regulamento, que tem aplicabilidade direta, e as diretivas, que precisam ser transpostas. São mais gerais. Seria o nosso Poder Judiciário. Ele está presente no artigo 19 do Tratado da União Europeia. E o Tribunal de Justiça, ele meio que se subdivide em Tribunal de Justiça e Tribunal Geral. É um juiz por cada Estado-membro e 11 advogados gerais. Tribunal Geral, 2 juízes por cada Estado-membro. Ele é realmente o órgão jurídico da União Europeia. Vai interpretar o direito da União Europeia e zelar pela sua aplicação uniforme em todos os Estados-membros. Algo que também é feito pela Comissão Europeia, como eu falei antes para vocês.
dentre as várias ações que podem correr no Tribunal de Justiça, a gente pode ter a ação por incumprimento de tratado, a Justiça já entra contra o Estado-membro, não há aquela ideia de inércia que a gente tem aqui na nossa jurisdição, ele já pode entrar contra esse Estado-membro, devido ao incumprimento de alguma cláusula prevista em algum dos tratados da União Europeia. Por omissão, algum Estado-membro pode não estar executando alguma decisão, alguma resolução, algum ato executivo mesmo, ou mesmo não transpondo aquela lei, não executando aquela lei, que mesmo que seja um regulamento, ou seja, tem aplicabilidade direta, ele não está executando. Tem ainda acórdãos que são vinculativos, dependendo, alguns julgamentos geram esses acordos que serão vinculativos para unificar a jurisprudência da União Europeia. Particulares, empresas e organizações podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ou seja, em alguma ação contra o Estado, dentro dessas cortes nacionais, e se essa decisão não for favorável, eles podem, dependendo da ação, podem recorrer ao Tribunal de Justiça e tentar obter uma solução, uma decisão favorável. Aplica em europeias. Então, se a Comissão Europeia não estiver agindo como deveria agir, o Parlamento, enfim, o Tribunal de Justiça pode aplicar sanções a essas instituições. E o cidadão pode acionar o órgão diretamente, pelo Tribunal Geral ou indiretamente como recurso, como eu falei anteriormente. Geral, ele geralmente, não diria geralmente, mas ele pode funcionar como uma corte de primeira instância, ou seja, o que corre lá é passível de recurso para o Tribunal de Justiça. O Banco Central Europeu, no artigo 129 e 130 do Tratado da União Europeia, e é composto pelos governadores dos bancos centrais de todos os Estados-membros, governadores, presidentes, enfim. A presidência do Banco Central, o cargo mais alto dos bancos centrais de todos os Estados-membros. E qual a função do Banco Central Europeu? Gerir o euro. Como a gente sabe, o euro é a moeda da União Europeia, e ao mesmo tempo não é, porque, por exemplo, o Reino Unido fazia parte da União Europeia, mas não adotava o euro, devido à força da Libra. E alguns outros países que não são da União Europeia podem adotar também o euro. O euro foi adotado principalmente para para facilitar essa circulação de mercadorias, circulação de pessoas, possibilidade de investimento estrangeiro, até mesmo a questão de unificação tributária. O euro está pensando nisso, para viabilizar ainda mais a união econômica e política dentro da União Europeia. Então, o Banco Central Europeu vai gerir o euro, assegurar a estabilidade dos preços e conduzir a política econômica e monetária. Como é que ele faz isso? Fixando a taxa de juros dos empréstimos aos Estados-membros, ou mesmo até particulares, e garantindo o equilíbrio da taxa de câmbio, e ainda autoriza a emissão do euro. Como vocês veem, o euro é a moeda de 19 países da União Europeia, a União Europeia tem 27 países, e de mais de 340 milhões de cidadãos europeus. E é uma das moedas mais importantes do mundo. A gente vê isso, por exemplo, pelo preço do euro aqui comparado ao real. Né? Contas europeu. Artigo 285 e 286 do Tribunal da União Europeia. É composto por um membro de cada Estado-membro, escolhido pelo Conselho, ou seja, Conselho da União Europeia, para um mandato de 6 anos renováveis, podendo ser renovado só uma vez. Ou é mais vezes, agora eu esqueci. Possui como função controlar a cobrança e a utilização dos fundos da União Europeia e ajudar a melhorar a gestão financeira da União Europeia. Como isso? A União Europeia possui certos fundos para ajudar os países, como eu disse, algo que foi muito usado durante a crise de 2008, 2009, o sistema financeiro da União Europeia. E então ele pode, assim, possibilitar a utilização desses fundos, mas também com as cobranças de taxas, enfim. Como ele vai auditar receitas e despesas da União Europeia para verificar se os fundos são corretamente cobrados e gastos. Ou seja, ele vai emprestar aquele dinheiro, mas, assim, desde que os fundos sejam utilizados da maneira correta. Controla as pessoas e organizações que gerem os fundos da União Europeia também. Leva a cabo as auditorias financeiras, auditorias de conformidade, auditorias de desempenho. Auditorias financeiras, como é que esses fundos vão ser utilizados?
Auditoria de conformidade, se essa utilização a legislação, com o que a legislação permite, com o que a legislação determina. E as auditorias de desempenho é se realmente esse fundo está sendo utilizado para o que ele deveria estar sendo utilizado, se está produzindo algum resultado positivo. Se não, vai ser cortado esse auxílio, enfim. Serviço Europeu de Ação Externa, muito diplomacia, é uma instituição sobre a qual eu gosto de pesquisar, sobre a qual eu mais gosto de pesquisar, está previsto no artigo 287 no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e o Tratado sobre a União Europeia, eles não têm hierarquia institucional, eles devem ser sempre adotados em conjunto. Então, vamos lá. O Serviço Europeu de Ação Externa é dirigido pelo Alto Representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança. É aquele mesmo que eu falei que preside as reuniões do Conselho da União Europeia, política externa, política de segurança, negócios estrangeiros. Voltando, né, para o serviço. Composto pelo pessoal especializado vindo da Comissão, do Conselho e dos serviços diplomáticos dos Estados-membros. Ou seja, vai ser composto por ministros de relações exteriores, como dizer, do Conselho, pelo pessoal da Comissão, que é especializado nessa matéria, para tratar desses assuntos. O Serviço Europeu de Ação Externa também está presente no exterior, por meio de delegações da União Europeia, que seriam que nós chamamos de embaixada, né? É basicamente que ele exerce, auxiliando os cidadãos da União Europeia que habitam em outros países. Não sei se vocês viram, mas tem uma página no Instagram da UE no Brasil, se não me engano é assim, que fala muito sobre a questão de espanhóis, franceses, enfim, cidadãos europeus da União Europeia que estavam no Brasil e que desejavam voltar para a Europa devido àqueles coronavírus. E aí lá fala um pouco também do serviço de ação externa. É interessante dar uma olhada nessa página. Ele ainda é responsável pela gestão das relações diplomáticas da União Europeia com os países não pertencentes e a condução da política externa e de segurança europeia. Assim, a União Europeia ela tem muita ação humanitária no exterior. Então, por exemplo, ela atua na questão da Palestina e Israel, a briga ali por territórios. A União Europeia tem várias ações que são desenvolvidas para tentar amenizar o que anda acontecendo lá, assim como na guerra da Síria. E tudo isso é exercido com base em decisões do Serviço Europeu de Ação Externa, com base no comando do alto representante para os negócios estrangeiros e política de segurança. Todos os pareceres, decisões, resoluções são emitidas pelo Serviço Europeu de Ação Externa, relativa à ajuda humanitária, ajuda social, ajuda econômica a outros países, etc. Os órgãos complementares. Como eu disse, eles não são considerados instituições, eles são como se fossem órgãos de apoio que auxiliam a essas outras instituições ou mesmo a execução de certos atos normativos, de certas políticas da União Europeia. O Comitê Econômico e Social Europeu, ele é um órgão consultivo, ele deve ser consultado pelo Parlamento acerca de legislações assim que versam sobre emprego, questões econômicas e sociais, políticas sociais. Os membros são designados pelos governos nacionais. Essa numeração de quantos membros é de acordo com a proporção, de acordo com o número é proporcional ao número da população daquele Estado membro. Então, com certeza a Alemanha vai ter muito mais do que, não sei, Luxemburgo. Ou do que os países do Balcão, alguma coisa assim, entendeu? São 3 grupos que compõem o Comitê Econômico e Social Europeu. Um grupo formado pelos empregadores, outro pelos trabalhadores, e outro grupo que seja de interesse econômico e social, como, por exemplo, agricultores, consumidores. Vai se elaborar uma lei relativa a consumidores dentro da União Europeia, um ato normativo. É interessante que o Parlamento consulte o Comitê Econômico e Social
para obter assim, até questões de dados, informações acerca daquele tema, para que se possa elaborar um ato normativo que seja mais condizente com a realidade. O mesmo funciona relativamente ao Comitê das Regiões Europeu. Esse comitê também é um órgão consultivo, ele deve ser consultado pelo parlamento, e se não for consultado, ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça e interpor uma ação contra, por exemplo, algum ato normativo que esteja sendo elaborado, que, assim, dentro do trâmite deveria ser, antes dele ser aprovado, deveria ser consultado o Comitê das Regiões. E o Comitê das Regiões é basicamente dar uma luz, tentar solucionar o erro mais grave da União Europeia, porque às vezes, por exemplo, a gente teve o Brexit, ela foi muito questionada, principalmente para aquelas pessoas que viviam mais assim no interior dos países, pessoas que não tinham acesso a essa globalização toda. As pessoas que se opunham eram aquelas que estavam mais presentes, apoiavam mais o nacionalismo dos estados, porque não conseguiam encontrar identificação dentro da União Europeia. Para elas não conseguem identificar essa identificação, essa cidadania europeia. Então, o Comitê das Regiões Europeu é muito importante para permitir a essas pessoas encontrar uma forma de se comunicar mais ainda com a União Europeia, se sentir pertencente à União Europeia. Então, ele é composto por membros que são representantes das autoridades regionais e locais e trata dos impactos da legislação europeia nas regiões e cidades. E a comissão, o Conselho e o Parlamento, eu falei que só o Parlamento, mas a comissão, o Conselho e o Parlamento devem consultá-lo para tratar de atos normativos que sejam relativos a essa questão de cidades, de regiões específicas, enfim. E há 6 grupos políticos que formam o Comitê das Regiões Europeu. Ele é desses órgãos, ele é o mais político. São cerca de 6 partidos que formam. Tem os verdes, que a gente escuta falar muito, porque eles tiveram grande participação nas eleições para o parlamento, as últimas eleições. Tem o partido que é socialista, o conservador, enfim. O Banco Europeu de Investimento está tendo uma atuação muito importante agora com a crise do coronavírus. Ele basicamente financia projetos que contribuem para a realização dos objetivos da União Europeia. Então, assim, ele está atuando bastante para tentar ajudar pequenas e médias empresas durante essa crise, dar auxílio aos trabalhadores. Basicamente, o que o nosso sistema de Seguridade Social está fazendo agora também aqui no Brasil. O Banco Europeu de Investimento vai realizar essa ajuda, empréstimo de dinheiro aos projetos dentro ou fora da União Europeia, financiamento misto, ou seja, ele financia parte, empresas particulares ou o mesmo Estado podem financiar outra, e ainda oferece aconselhamento e apoio técnico. E ele também regula o Fundo Europeu de Investimento, que é basicamente gerir esse fundo que vai auxiliar nos projetos para trazer investimento à União Europeia. E, por último, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, ele foi criado pelo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, em 2018, na União Europeia, que inspirou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor agora em agosto, aqui no Brasil. E, basicamente, ele serve para garantir que esse Regulamento Geral de Proteção de Dados seja devidamente aplicado nos Estados-membros. Para dar apoio técnico também aos Estados-membros na aplicação desse regulamento. A União Europeia tem tido uma atuação muito forte nesse meio, assim, devido também a grandes escândalos que a gente teve, por exemplo, da Cambridge Analytica, né? Até mesmo a volta dos nacionalismos, isso pode ser muito grave se essa proteção de dados não for bem gerida. Então, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele criou esse Comitê Europeu para a Proteção de Dados e também a Autoridade de Dados, que é um cargo a ser exercido pela autoridade. Como eu disse para vocês, a gente não pode confundir os conselhos presentes na Europa. E eu digo presentes na Europa porque não é só na União Europeia. Conselho Europeu. Primeiro, o Conselho da Europa. Não é uma instituição relacionada com a União Europeia. E é a mais antiga instituição do continente. Pelo Conselho da Europa, se assenta a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou seja, certas violações aos direitos humanos podem ser julgadas nesse Tribunal Europeu de Direitos Humanos
com o Tribunal de Justiça da União Europeia, ou seja, não é o órgão da União Europeia, é o Conselho da Europa. Já o Conselho da União Europeia, esse sim, como o próprio título diz, é o que a gente chama de conselho, como eu disse para vocês, é o órgão que colegisla junto ao parlamento essa função de poder legislativo, a gente poderia falar. E o Conselho Europeu, como eu disse para vocês, não é um órgão legislativo, não é um órgão executivo. Ele é como se fosse um sub-órgão do Conselho da União Europeia e ele está encarregado em produzir a agenda política a ser discutida no seio da União Europeia pela Comissão, pelo Parlamento, pelo Conselho. O Conselho, que é o Conselho da União Europeia. Então, nunca confundir o Conselho Europeu com o Conselho da União Europeia e o Conselho da Europa. Pessoal, essas foram as instituições da União Europeia. Passo agora a palavra para o Amon, ele vai falar um pouco sobre os tratados. Então, Amon, pode começar. Oi, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, eu também agradeço aos atuais diretores do GEDAI pelo convite de estar aqui nessa semana de Direito Internacional, compartilhando com vocês muitas informações que são imprescindíveis para entender o que é a União Europeia e como se dá o funcionamento da União. Dando continuidade à apresentação, a gente tem aqui agora os tratados da União Europeia. Esses tratados, em especial os 3 primeiros que vocês estão vendo na apresentação de agora, eles são os tratados chamados de tratados fundadores da União Europeia. A gente vai conhecer um pouquinho nos slides a seguir cada uma das especificidades desses tratados. Em especial, o Tratado de Maastricht, que é o que dá origem ao que hoje conhecemos como a União Europeia, ele foi balizado principalmente por conta da queda do Muro de Berlim e do colapso do comunismo na Europa do Leste. Esses 2 eventos eles tiveram uma magnitude tão profunda, tão forte, que foram eles os responsáveis para que os políticos europeus tivessem a ideia de fazer o aprofundamento de laços da Comunidade Econômica Europeia, que era o nome que vigorava até então da Comunidade Europeia, que conseguinte se transformou em União Europeia. E mesmo com destaques do Reino Unido, já naquela época, ele já apresentava reticências quanto à necessidade de fazer-se uma União Europeia, a gente teve aí a assinatura desse tratado, inclusive pelo próprio Reino Unido, que hoje já não é mais membro, como a Melina já citou. O Tratado de Maastricht, para que vocês tenham conhecimento, ele é um passo essencial para que nós possamos ter hoje essa consolidação política e econômica da União Europeia. E ele é aquele tratado que dá início à abdicação de soberania por parte dos Estados-membros da antiga Comunidade Econômica Europeia e a atual União Europeia. E é nesse tratado de Maastricht de 1992 que nós também temos uma característica bem interessante de se discutir, que é a questão da introdução do conceito de cidadania europeia, que é uma das cláusulas que são previstas dentro desse tratado, que é o Tratado de Maastricht. Além de ele também ter lançado a União Econômica e Monetária dentro da União Europeia, e a criação de 3 pilares que vão sustentar isso que nós conhecemos como União Europeia, tá? Então, o Tratado de Maastricht nada mais é do que isso. Ele é citado também em doutrina e também jurisprudência como o Tratado da União Europeia, por ser aquele tratado que trouxe formalmente o nome União Europeia para esse bloco que nós conhecemos hoje, tá? Então, ele é muito balizado por conta disso. Então, aqui no slide a seguir que nós temos aqui o objetivo principal dele, que foi a questão da união monetária, que era para ser uma política que foi lançada na assinatura do Tratado de 92, que teria até 99 para poder ser desenvolvida uma política econômica e monetária, que veio em 2002 com o lançamento do euro, e ele trouxe aí reformas tanto institucionais quanto materiais. Nós tivemos o aumento dos votos desse conselho, que é o Conselho da União Europeia, para a maioria qualificada, procedimento de codecisão, comitê de regiões, como vocês estão vendo aí no slide, mediador europeu, reforço dos poderes do Tribunal de Contas e a criação dos 3 pilares. Então, vejam, a partir de Maastricht é quando nós temos aquilo o que é a União Europeia? É um bloco político, econômico, um bloco soberano, né? Ele é supranacional, como nós gostamos muito de falar, e esse bloco ele é sustentado em 3 pilares que nós vamos conhecer daqui a pouco.
Tenham isso em mente. Adiante, nós temos a questão das reformas materiais, que foi junto com a questão da União Monetária, que foi justamente o lançamento dessa política que nós conhecemos hoje como euro. A PESC, que é um outro pilar que nós vamos conhecer no slide da seguinte, e esses demais tópicos que nós temos aqui: justiça, assuntos internos, a cooperação e desenvolvimento, política industrial, proteção dos consumidores, educação, informação profissional, cultura, etc. Tá? Eu estou vendo que tem algumas pessoas já enviando algumas perguntas. Assim que eu terminar de passar todos os slides, eu respondo uma por uma, tá? Só para não interromper, mas fiquem à vontade para enviar. Em seguida, nós temos aqui o Tratado de Amsterdã. O Tratado de Amsterdã foi assinado pelos países membros da União Europeia em 97, como vocês estão vendo, e ele não tem nenhum objetivo a alcançar. Ele é só realmente um reajuste ao Tratado de Maastricht, tá? Então, ele, junto com o Tratado de Maastricht e o Tratado de Nice, que nós já vamos ver, são os 3 tratados que basicamente falam da fundação da União Europeia. Então, são os chamados tratados fundadores. Então, vocês veem que eles têm mais a questão de ajuste de coisas que já foram previstas especificamente em Maastricht. Então, Amsterdã, o objetivo principal ele não teve, é realmente só uma questão de ajuste daquilo que estava sendo previsto já no Tratado de Maastricht. E nós temos aqui a questão da simplificação do procedimento de codecisão entre os Estados-membros, aumento de votos para a maioria perante o Conselho, Comitê do Emprego, alto representante para a PESC, que é um dos pilares que nós vamos ver daqui a pouco, e aumento dos poderes do Tribunal de Contas e da CJCE. Isso no âmbito de reformas institucionais. Nas reformas materiais, nós vamos ter a questão da comunitarização do terceiro pilar, que é a justiça e assuntos internos. Essa questão dos pilares, pessoal, eu imagino que até agora pode estar um pouco confuso, mas a gente tem um slide que vai ser em seguinte, que vocês vão visualizar bem direitinho o que é cada pilar, o que é essa PESC, o que é a comunitarização do terceiro pilar, que é a justiça e assuntos internos e etc. Outra reforma material muito importante que houve foi a integração dos acordos de Schengen no tratado. Vejam, antes mesmo de nós termos uma União Europeia, nós já possuímos um tratado, que é o tratado que estipulou uma área chamada de Espaço Schengen. Se eu não me engano, ele é de 1983. Esse Espaço Schengen, que foi colocado dentro do Tratado de Amsterdã, ele foi feito, mas ele não foi feito no âmbito de União Europeia, porque ainda não existia União Europeia quando ele foi feito, mas ele foi feito no sentido de trazer a abolição de fronteiras para bens, serviços e circulação de pessoas. A Melina já deve ter pincelado isso nos slides anteriores, eu não me recordo. Mas só para que vocês verem que aqui no Tratado de Amsterdã, eles buscam, então, pegar um tratado que já tinha sido estabelecido antes da fundação europeia para dentro da União Europeia, como um tratado da União Europeia, e não mais um tratado apenas europeu. Nós também tivemos em Amsterdã o reforço da política social, que era uma coisa que ficou faltando dentro do âmbito do Tratado de Maastricht, e também a adoção da política de emprego e de flexibilidade, tá? Então, basicamente, nós temos isso. Reajuste de Maastricht, novas garantias para os direitos fundamentais por meio da criação de uma política de emprego, de políticas sociais, e reforços do Parlamento Europeu no processo de codecisão. Basicamente, o Tratado de Amsterdã, como um tratado fundador da União Europeia, nos trouxe isso, tá? Nós temos agora em seguida o Tratado de Nice. Esse Tratado de Nice ele foi importante para poder trazer a reforma do sistema institucional, como vocês estão vendo aí dentro do slide. Ele é um tratado que ele é basilar para o sentido de trazer o ordenamento das instituições europeias, como, por exemplo, prever a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que é um documento muito importante, é um documento muito valoroso para que os políticos europeus hoje possam desenvolver políticas públicas que sejam baseadas em direitos fundamentais, não apenas no sentido macro, no direito internacional, como nós vemos na questão da Carta da ONU. Então, a própria União Europeia teve essa preocupação, embora tardia, mas conseguiu implantar perfeitamente no Tratado de Nice, e trouxe também a questão do status dos partidos políticos europeus, né? Então, pessoal, a questão do Tratado de Nice, ele basicamente trouxe esse ordenamento das instituições europeias, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, a prevenção das violações desses direitos fundamentais também foi uma das previsões que ele trouxe, e ele, junto com Amsterdã e o Tratado de aqueles responsáveis por termos, então, a nomenclatura de dizer quais tratados são considerados tratados fundadores da União Europeia.
Então, nós temos Maastricht, nós temos o Tratado de Amsterdã e o Tratado de Nice. Mas, como vocês devem ter notado, a nossa apresentação nesse mini curso de hoje é para trazer para vocês as principais inovações do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é um tratado que ele foi assinado em 2007, foi colocado em vigor em 2009. E o Tratado de Lisboa ele é um tratado que ele é conhecido como Tratado de Funcionamento da União Europeia. Então, veja, nós temos aqui duas nomenclaturas. O Tratado da União Europeia refere-se ao Tratado de Maastricht de 1992. Amsterdã e Nice são tratados que são considerados como os tratados fundadores da União Europeia. Mas o tratado que dá o funcionamento dessa União Europeia é o Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2009. Então, é importante que eu possa frisar isso com vocês, porque é muito comum você fazer pesquisa, vocês poderem fazer estudos, artigos científicos citam muito esses tratados por meio desses dois termos. Tratado da União Europeia, que refere-se a Maastricht, e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que refere-se ao Tratado de Lisboa de 2009, tá? Então, pessoal, Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, ele vai alterar os tratados da União Europeia e o Tratado da Comunidade Europeia, tá? Então, esse Tratado de Lisboa, ele traz esse funcionamento de como a União Europeia deve se portar até então, ele vai trazer justamente isso. Ele vai trazer alteração ao Tratado de Maastricht, tá? E ele vai colocar agora como vai funcionar as instituições da União Europeia, uma vez que nós apenas tínhamos o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, tá? Ele vai dar mais força ao Parlamento Europeu, que são as coisas que o Tratado de Lisboa ele vai trazer. Ele vai fazer também a criação do Conselho Europeu e ele vai abolir os 3 pilares da União Europeia. Então, vejam, quando eu expliquei para vocês o Tratado de Maastricht, eu fui muito claro em dizer, é um tratado que agora ele traz a União Europeia. E o que é esta União Europeia? A União Europeia, pelo Tratado de Maastricht, é uma união que ela é baseada em 3 pilares. E são esses pilares que estão agora no slide que nós estamos vendo. Comunidades europeias. As comunidades europeias, sendo o primeiro pilar da União Europeia, eles representam exatamente a Comunidade Econômica Europeia. Nós tínhamos desde o Tratado de Roma, de 1957, desde o Euratom, que foi o Tratado do Euratom, que é o tratado que versa sobre a energia nuclear europeia. Então, desde então, nós tivemos essa unificação de comunidades econômicas europeias, que era este o termo que nós tínhamos dentro da Europa antes do Tratado de Maastricht. Então, essa comunidade econômica europeia ela foi incorporada na União Europeia como o primeiro pilar, né, que é o pilar supranacional relativo às políticas integradas, que nós, como estamos aqui no exemplo, nós temos a política agrícola comum, a união alfandegária, mercado interno, euro e etc. Então, para as matérias relevantes desse pilar, os Estados-membros transferiram uma parte relativamente importante de suas competências e soberania para a União Europeia. Então, é por meio deste pilar que nós temos aqui a abolição de parte da soberania dos Estados-membros para a União Europeia. Ou seja, eles abdicaram de certa parte de sua soberania para dar à União Europeia, então, a competência. Nós vamos entender daqui a pouco como é que funciona essa competência exclusiva, para que a União Europeia, então, agora dotada dessa soberania outorgada pelos Estados-membros, possa, então, agir por meio dessa questão, a política agrícola comum, união alfandegária, mercado interno, euro e etc. Nós temos o segundo pilar, que é a PESC, que é a política externa e de segurança comum. Esse segundo pilar aqui da União Europeia, ele é extremamente importante para que nós possamos enxergar que, desde Maastricht, com o estabelecimento desses pilares, a União Europeia já se portava como agente internacional para âmbito de política externa e de segurança comum. Então, vejam, é o segundo pilar que dá à União Europeia, que dota a União Europeia das habilidades que dão a ela o poder de cooperação. A questão é, a política externa e de segurança comum, ela dota a União Europeia para a implementação de certas agências de segurança, como, por exemplo, a Euro é um dos estabelecimentos feitos pelo segundo pilar, e além da Europol, nós também podemos ter o Frontex, que é a Agência Europeia de Cooperação e Segurança das Fronteiras da União Europeia. Tá? Então, vejam,
Esse segundo pilar, ele traz principalmente a questão de segurança do bloco como um todo, do bloco em geral. Então, nós temos aí dois organismos adotados para a segurança, a Europol e a Frontex, né? Um para a questão dos assuntos internos de crimes praticados dentro da União Europeia, porque, vejam, a partir do estabelecimento da União Europeia, nós já temos aí, então, a questão das fronteiras e da circulação de pessoas e de bens. Então, quem de vocês já tiver tido a oportunidade de ir à Europa, vocês sabem que, por exemplo, se você entra por Portugal, você consegue ir para outros países sem passar por imigração. E esse mesmo valor já vai passando para outras coisas como bens, serviços, etc. A questão do fundamento principal do segundo pilar, tá? Principais inovações institucionais do Tratado de Lisboa. Então, vejam. Até então, nós tínhamos apenas o Conselho de Ministros, que era um conselho adotado desde o começo da União Europeia, e nós tínhamos também o Parlamento Europeu até então, tá? Então nós tínhamos esses dois, e o Tratado de Lisboa conseguiu trazer agora o Conselho Europeu, que ele é um conselho político que representa os chefes de Estado e de governo dos Estados-membros da União Europeia. Esse Conselho Europeu, além de ter a formação dos Estados-membros por meio de seus chefes de Estado, né, nós também temos a presença de um presidente desse conselho, eleita, né, por um mandato de 2 anos e meio, que pode ser renovado por apenas uma vez. E nós temos também a presença da alta representante para assuntos políticos e segurança, de política e segurança comum, né? Então nós temos aí 2 cargos presentes dentro desse Conselho Europeu. E além disso, nós também temos a presença dos chefes de Estado de cada Estado membro da União Europeia dentro desse conselho. Esse conselho tem reuniões periódicas a cada 6 meses. Esse conselho é temático. Nós temos Conselho Europeu sobre Migrações, Conselho Europeu sobre Comércio, tá? Então, cada uma dessas coisas foram implantadas pelo Tratado de Lisboa. Então, agora nós temos aí uma representação que reforça a democracia europeia, uma vez que nós temos aí a presença justamente dos europeus. Aqui nós também temos a questão do Conselho de Ministros, né? O Conselho de Ministros da União Europeia, ele fala sobre justamente essa questão da atuação de cada Estado dentro da sua política comum. Então, cada Estado membro da União Europeia pode ter um ministro que é responsável por segurança, educação, saúde, esportes, juventude, e cada um deles possui um assento dentro do Conselho de Ministros. Portanto, é justamente por isso demandada por muito tempo e foi traga aqui dentro do Tratado de Lisboa. Melina, se você puder passar por esse slide, ele tem bastante informação, eu acho que vocês conseguem ler. São questões bastante específicas, que eu não quero me adentrar bastante para não ficar muito longa a apresentação. Nós temos o Comissariado Europeu, que é a Comissão Europeia, que nós temos eleito pelo Parlamento Europeu. Ele representa esse comissariado, o interesse regional europeu. Então, vejam, o Parlamento Europeu, eleito por meio das eleições europeias, tendo aqueles partidos europeus que eu citei para vocês no começo da apresentação, eles elegem, então, o Parlamento Europeu. Esse Parlamento elege, então, um comissariado, que é essa Comissão Europeia, né, que está ali responsável para representar o interesse geral europeu. Então, o Comissariado Europeu, nesse sentido, ele traz justamente essa mesma atuação que nós podemos ter aqui no sistema de legislação do Estado brasileiro, que é a questão das comissões que são feitas do Congresso Nacional para a adoção e previsão de políticas que são interesse da população, né? O Parlamento Europeu, por final aqui, ele é eleito por sufrágio universal por 5 anos, é o tamanho do mandato do Parlamento Europeu. Ele representa os cidadãos da União Europeia e possui poder decisório, votando leis decidindo sobre o budget europeu com o Conselho de Ministros. O budget europeu é o orçamento da União Europeia. Então, vejam, no Estado brasileiro, para que vocês possam ter noção, nós temos aí o PPA, a LOA, a LDO, que são os instrumentos de planejamento e gestão pública que nós temos aqui no Brasil. E a União Europeia também possui instrumentos de gestão, de planejamento de políticas públicas dentro desse budget. Então, essa questão da previsão orçamentária europeu não é um orçamento dos Estados-membros. Os Estados-membros, por meio do Tratado de Adoção, quando eles entram dentro da União Europeia, eles também possuem um poder não, mas eles possuem a outorga de financiamento, de contribuição de renda baseado
no tamanho do Estado, digamos assim, tá? Estou tentando simplificar bastante para que vocês possam me entender. Então, esses poderes reforçados em matéria legislativa, financeira e de controle político dão aí a questão do desenvolvimento desse budget, né? Que é o orçamento da União Europeia. Melina, se você puder passar o próximo slide, por favor. Ok. Instituições, parlamentos nacionais. Aqui nós temos aqui outras inovações dadas por esse Tratado de Lisboa, participação através do controle de aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, através dos Estados-membros, propondo ação por violação do princípio. Tá? A questão dos parlamentos nacionais é justamente você ter a iniciativa de que os parlamentos nacionais com competência suficiente para recorrer ao Tribunal de Justiça para quando há uma ameaça à violação dos princípios europeus. Tá? Basicamente, essa é a inovação que é traga pelo Tratado de Lisboa. Pode passar, Melina, por favor. Então, aqui, em resumo, nós temos aqui inovações desse Tratado de Lisboa, que é o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Ele criou o posto de alto representante da União Europeia para as relações exteriores e para a política de segurança, que atualmente é ocupado por Joseph Borrell. Esse cargo que foi criado, pessoal, vocês, mais uma vez, para reforçar com vocês, ele é um cargo que está presente também no Conselho Europeu. Então, nós temos o presidente do Conselho Europeu, que hoje é o Charles Michel, né? Ele assumiu a presidência do Conselho Europeu em dezembro do ano passado, substituindo o Donald Tusk, tá? Realmente, com essa representante, eles possuem esses assentos dentro do Conselho Europeu, que é o Conselho de Ministros, perdão. O Conselho Europeu é o conselho que é composto pelos chefes de Estado de cada um dos Estados Unidos da União Europeia, tá? Então, esse cargo que foi criado, ele é o resultado dessa fusão do alto representante da União Europeia para a política externa e de segurança comum, com o posto de comissário europeu encarregado das ações exteriores. Então, vejam, Maastricht, nós tínhamos, então, esses dois cargos distintos que foram fundidos agora, a partir de Lisboa, tendo apenas uma pessoa a ocupá-lo, que é o alto representante da União Europeia para relações exteriores e a política de segurança. Então, esse alto comissário, alto representante, ele é nomeado pelo Parlamento Europeu, sendo vice-presidente da Comissão Europeia e presidente do Conselho de Relações Exteriores do Conselho de Ministros, tá? Então, mesmo ele tendo esse assento dentro do Conselho Europeu, ele também possui assento no Conselho de Relações Exteriores. Lembram do Conselho de Ministros, que eu falei para vocês, que é um conselho setorial. Então, nós temos aqui todos os ministros de Estado, de todos os Estados-membros que são responsáveis por educação, todos os ministros de Estado que estão responsáveis por relações exteriores, tá? Então, ela é a presidente, a pessoa que ocupa esse cargo é o presidente desse conselho, tá? E outra característica muito importante, imprescindível para o entendimento desse tratado, é a abolição dos 3 pilares que nós vimos agora há pouco, tá? O Tratado de Lisboa, ele institui o fim desses pilares, onde o segundo e o terceiro pilar, eles eram destinados à decisão intergovernamental, a temática da cooperação judiciária e policial. O Tratado de Lisboa, ele passa, então, pessoal, a integrar a cooperação judicial e policial em matéria penal, passando apenas para o âmbito da codecisão. É como se fosse a criação de uma procuradoria europeia. Então, podemos dizer dessa maneira. Então, vejam. Amon, você falou que o Tratado de Maastricht era o tratado que trazia, então, a denominação do que conhecemos hoje como União Europeia e era baseado em 3 pilares. Mas agora você está falando que o Tratado de Lisboa aboliu os 3 pilares. Então, Amon, estou aqui supondo uma pergunta. Em que agora a União Europeia é baseada? Porque em Maastricht, a União Europeia ela foi desenvolvida para ser apoiada por 3 pilares. Era essa o organograma da União Europeia. Mas com essa abolição dos pilares, agora a União Europeia tem uma outra fundação, uma outra competência de funcionamento. Melina, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Bem, a abolição desses 3 pilares, ele justamente competências da União Europeia, tá? Então, para que nós possamos entender essas competências, vejam só, elas são baseadas principalmente em um princípio
nós chamamos no direito europeu do princípio da lealdade. Esse princípio ele é baseado no artigo 4º, se eu não me engano, no parágrafo 2º do Tratado da União Europeia, que é o Tratado de Maastricht, tá? Os poderes e competências não previstas nesse tratado de fundação, pessoal, eles permanecem com os Estados-membros, tá? Então, aqui nós temos aqui tipos de competência que vão depender do tema que vão ser tratados. Então, veja, nós temos aí no Estado, no organograma, tentem visualizar isso. Temos aí no Estado o organograma de várias áreas que são fundadas para o funcionamento de um Estado soberano. Então, dentro dessas várias áreas, nós temos aí a divisão das áreas, tá? Então, a competência exclusiva, que é a primeira que vocês estão vendo aí, ela é uma competência onde todos os poderes são dados à União Europeia, nas matérias em que são destacadas, tá? Essas competências exclusivas, que são competências exclusivas da União Europeia, são absolutas e irrevogáveis, tá? Então, baseando-se no Tratado de Maastricht e no Tratado de Lisboa, nós temos aí 5 competências exclusivas que eu vou falar para vocês. Então, tenham isso em mente. As competências da União Europeia que são exclusivas são absolutas e também são irrevogáveis. A União Europeia, por meio dessa competência, ela adota a legislação própria, sem participação dos Estados-membros. Ou seja, a União Europeia, por meio dessa competência exclusiva que ela tem, nas 5 matérias que eu vou dizer para vocês agora, ela tem adoção própria de legislação. O que ela adotar como legislação vai entrar em vigor dentro da União Europeia para todos os Estados-membros, sem a participação dos Estados-membros para apreciar ou decidir alguma coisa sobre uma legislação. Vou já dar um exemplo para vocês. A competência exclusiva da União Europeia são 5, tá? A União Aduaneira, que é uma união que não há tarifas e barreiras ao comércio, né? Para que vocês também tenham noção, para quem não souber, uma união aduaneira não é uma zona de livre comércio, são coisas completamente diferentes. O que mais difere uma união aduaneira de uma zona de livre comércio é justamente porque os membros de uma união aduaneira externa comum para os organismos internacionais e países terceiros que venham a negociar com a união aduaneira, a própria união aduaneira vai impor para esses países uma tarifa externa comum. E é isso que a União Europeia faz. Os Estados-membros eles decidem entre si realizar e impor uma tarifa externa comum. Então, esse o principal característica que difere a União Aduaneira de uma zona de livre comércio. Porque a zona de livre comércio a gente não possui essa tarifa externa comum. Tá? Mas, enfim, competência exclusiva da União Europeia. Primeira, Europeia. Tá? Essa União Aduaneira hoje, por exemplo, ela tem como estado transitório o próprio Reino Unido. Reino Unido saiu da União Europeia, mas hoje ele tenta fazer primeiras negociações pós-Brexit. A permanência dele da União Aduaneira, os Estados-membros da União Europeia, que estão dentro da União Aduaneira, nós também temos outros estados terceiros que também fazem parte dessa União Aduaneira. Tá? Não estou me lembrado com certeza, mas Noruega, Turquia, esses países que não fazem parte da União Europeia, eles estão dentro da União Aduaneira. Segundo política comercial comum. Tá? Então, é da União Europeia realizar uma política de comércio comum para os seus Estados-membros e para organismos internacionais e países terceiros. Essa é a segunda competência exclusiva. A terceira, estabelecimento de regras de competição, que é justamente o funcionamento do mercado interno europeu. Então, nós temos aí a união desses países sobre a Europeia e nós temos pela própria União Europeia como organização, ela é responsável para fazer a adoção das políticas que vão reger o mercado comum entre os Estados-membros. Tá? Em quarto, nós temos a preservação dos recursos biológicos marinhos sobre a política comum de pesca. Tá? Isso é uma competência exclusiva da União Europeia. E, por último, nós temos a política monetária dos Estados-membros. Essa política monetária dos Estados-membros, ela é justamente a questão do funcionamento do que hoje a gente conhece como euro. Tá? Então, competências exclusivas da União Europeia. Que quer dizer que o quê? Indo aqui para o slide. A União Europeia ela tem competência exclusiva para formular diretrizes e celebrar acordos internacionais quando está contemplado no ato legislativo da União. Então, esses 5 tópicos que eu acabei de falar para vocês, tá? São competências exclusivas da União Europeia. Ela pode adotar políticas, ela pode fechar acordos com organismos internacionais, com países terceiros,
sem consulta, sem apreciação e conclusão dos Estados-membros. Então, as instituições europeias, elas possuem essa autonomia de competência exclusiva. Tá? Outro ponto muito interessante para se falar sobre essa competência exclusiva é que ela é dividida em competência externa e interna. É quando a União Europeia adota uma legislação que todos os Estados-membros irão seguir. Então, ela adota uma legislação que ela tutela isso aos seus Estados-membros. Tá? E a competência dela externa, para fora da União Europeia, é o poder que ela tem, como eu já falei agora para vocês, de negociar e fechar acordos internacionais com países terceiros e organismos internacionais. Tá? Eu estou vendo aqui, não, pessoal, esse slide que nós estamos é o slide correto, tá? É porque eu estou trazendo para vocês mais informações do que as estão contidas no slide a respeito da competência exclusiva. Tá? Por exemplo, quiser fechar a união aduaneira com um país terceiro, ela pode fazer sem qualquer necessidade de apreciação desse acordo pelos seus Estados-membros. Tá? Então vejam só um exemplo clássico que a gente está discutindo o tempo inteiro na mídia, né? Questão do acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul, certo? Esse acordo de livre comércio, ela tem não só com o Mercosul, a União Europeia tem fechado acordos com outros países, nós temos aí União Europeia-Canadá, União Europeia Coreia do Sul, União Europeia-Japão, tá? Então a União Europeia, ela tem competência de fazer o quê? De delegar uma equipe que vai fechar com esses países um acordo de livre comércio, por exemplo, e ela não precisa dos Estados-membros para poder fazer isso, para fechar esse acordo com eles. Mas, para que esses acordos possam entrar em vigor, né, os Estados-membros precisam aprovar o acordo em seus parlamentos regionais. Certo? Então, vejam só. No caso do Mercosul, hoje, esse acordo foi fechado, Mercosul e União Europeia. A União Europeia aprovou o acordo, o Mercosul aprovou o acordo. Só que para o acordo possa entrar em vigor, por exemplo, esse acordo ele tem que ser aprovado pela Assembleia Regional, pelos parlamentos regionais de cada um dos 27 Estados-membros da União Europeia. Certo? Então, vejam, a União Europeia, por essa competência, ela pode fechar o acordo, mas ela não pode colocá-lo em vigor se os Estados-membros não tiverem apreciado e aprovado esse acordo dentro de seus parlamentos regionais. Certo? Em seguida, nós temos aqui, ó, quando a competência não foi exclusiva, ela dos 27 Estados-membros para apreciação e conclusão desse acordo internacional, que é o caso de um acordo de livre comércio, que não é uma competência exclusiva, mas sim uma união aduaneira. Então, vejam só, fique bem claro. A União Europeia ela tem como competência exclusiva a união aduaneira. Não é a mesma coisa de uma zona de livre comércio. Portanto, como não é uma questão exclusiva, da apreciação e a conclusão desse acordo internacional pelos 27 Estados-membros. Tá? Em seguida, nós temos a competência compartilhada, né? Em que os Estados-membros, como está aqui no slide, não podem exercer competências em áreas onde a União Europeia tem. Mas como é que isso funciona? Tanto os Estados-membros quanto a União Europeia, eles possuem competências compartilhadas, nessa segunda competência, tá? E eles poderão adotar legislação vinculativa, mas vejam só, os Estados-membros, eles exercitam a sua competência apenas ou se ela tiver decidido que não vai fazer. Ou seja, a União Europeia, ao atuar em uma competência compartilhada, quando ela faz isso, ela substitui a ação de qualquer Estado-membro em uma competência compartilhada. Tá? Essa é uma competência de uma situação padrão. Se uma área não está incluída na primeira competência, ou se ela não está incluída na terceira competência, ela é chamada de compartilhada. Ou seja, se eu tenho uma área, eu vou dar exemplo para vocês de algumas áreas, que ela não está presente na competência exclusiva, que é a primeira, ou ela não está presente na competência apoiada, que é a terceira, nós podemos concluir, então, que ela é uma competência compartilhada, que é aqui a segunda. Tá? Então, dando exemplo para vocês, que áreas são essas que vão poder ter essa competência compartilhada? Nós temos aí política ambiental, política de consumo, mercado interno. São todas áreas em que não há competência delegada, nem na exclusiva e nem na apoiada. Ou seja, é uma compartilhada. E o mais importante, a União Europeia, se ela atuar, ela substitui qualquer ação feita por um Estado-membro em cima dessas políticas que eu acabei de citar. Eles podem atuar aqui, porque é compartilhada.
mas eles, em geral, só fazem isso se a União Europeia ainda não tiver feito nada a respeito de política ambiental europeia, por exemplo, ou se a própria União Europeia já tivesse pronunciado para falar que não, nós não iremos nos pronunciar contra isso. Portanto, os Estados-membros eles possuem essa autonomia, tá? Para dar prosseguimento. E, por último, nós temos aqui a competência apoiada, em que a União Europeia ela pode tomar medidas para apoiar, coordenar ou completar a ação dos Estados-membros. Então, o que é essa competência apoiada? Os Estados-membros e a União Europeia, eles ambos possuem competências para legislar. Mas a competência da União Europeia, nesse caso aqui, de competência apoiada, ela é uma competência chamada de competência limitada, porque ela é limitada apenas a auxiliar, coordenar ou complementar as ações dos Estados-membros. Então, aqui, vejam só, aqui, diferente de outras competências, a ação da União Europeia ela não substitui, tá? Como a gente viu agora na competência compartilhada, a União Europeia aqui não substitui a ação dos Estados-membros. É o oposto da competência compartilhada. O poder da União Europeia aqui é limitado. Então, a competência apoiada, a União Europeia apenas auxilia, coordena ou complementa. Nada mais. E, Amon, quais são as áreas, então, que a União Europeia ela pode fazer isso? Que ela pode complementar, pode coordenar e pode auxiliar? São as áreas exclusivas e nem nessas que eu citei agora na compartilhada, que é o quê? Turismo, cultura, proteção da vida humana, indústria, proteção civil, segurança pública, cooperação administrativa, educação, juventude, esportes. Tudo isso é competência apoiada. A União Europeia apenas apoia as políticas que são adotadas pelos Estados-membros nessas matérias. Porque são matérias que não... As que são exclusivas são apenas aquelas 5 que eu citei para vocês. Tá? E nós temos aí, por fim, as áreas adicionais de competências, né, que é a questão da economia, emprego, políticas sociais, que são aqueles que eu já citei que estão de acordo com os tratados de fundação. Então, essas áreas adicionais, por assim, elas tratam apenas da adoção de iniciativas para os Estados-membros. Então, como a gente já viu em Maastricht, em Amsterdã, em Nice, as áreas de economia, emprego, políticas sociais estão lá de acordo com esses 3 tratados que eu estou citando para vocês, e a União Europeia apenas apoia os Estados-membros para fazer as suas políticas em relação a esses temas. Tá? Então, não é nenhuma das 3 competências, são o que a gente chama de competências adicionais, e são por conta daquilo que foi previsto nesses 3 tratados, que tratam da fundação da União Europeia. Então, a União Europeia ela possui, pessoal, esse poder para adoção e desenvolvimento para uma política externa de segurança comum. Tá? Então, o poder da União Europeia ela continua atuando de diversas formas. Né? Então, nós não precisamos mais ter aqueles pilares para que esse funcionamento possa continuar. E a União Europeia ela desenvolve suas políticas pelo presidente do Conselho Europeu, que é o Charles Michel, que eu citei para vocês. E também pelaquela alta representante de assuntos estrangeiros e política de segurança. Então, são por meio desses 2 cargos que nós temos, então, a adoção e o desenvolvimento de uma política externa de segurança comum, por exemplo. Então, a cooperação europeia, para finalizar, tá? Ela é de caráter aberto, e o Tribunal de Justiça Europeu, nesse âmbito, não possui mais jurisdição, porque, vejam, antes do Tratado de Lisboa, nós tínhamos aí a atuação apenas do Tribunal de Justiça da União Europeia para poder dizer o que era competência de quem. O que é competência do Estado-membro da República Tcheca? O que é competência da União Europeia? É União Aduaneira? É Zona de Livre Comércio? Então, vejam, o Tribunal de Justiça ele atuava para resolver esses casos, baseando-se dentro dos 3 acordos, dos 3 tratados de fundação da União Europeia. Tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque essa matéria é mais para a gente entender as fontes do direito europeu. Não é o objetivo desse curso. Tá? Então, o Tratado de Lisboa ele foi muito importante para poder solucionar essa questão. Onde nós vamos saber o que é competência de quem? A partir das competências exclusiva, compartilhada e apoiada. Pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês possam ter apreciado bastante esse curso. Eu sei que tem muita informação, tá? A gente tentou enxugar o máximo possível de informações para trazer para vocês o aspecto mais geral, mais holístico a respeito da União Europeia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês também acompanhem o GEDAI, porque a gente tem essa linha de pesquisa em Direito da União Europeia, em que a Melina hoje é a diretora,
Então, vocês podem ter uma pessoa extremamente solista, vocês viram como ela é incrível, tá? E vocês vão poder estar também a par dos minicursos que a União Europeia, a nossa linha de pesquisa, ela fomenta, que ela apresenta, e dos encontros presenciais que o GEDAI continua a promover, né? Nós estamos passando por esse momento muito difícil, mas muito em breve eu tenho certeza que nós poderemos estar nos encontrando mais uma vez lá na Faculdade de Direito da UFC para tratar mais sobre a União Europeia, tá?